Depois desse vídeo você vai melhorar muito o F2L com apenas 3 dicas. Meus cubistas, no vídeo de hoje eu vou te dar os 3 passos para você melhorar o seu Luca Head. Para quem não sabe, Luca Head é você fazer todas as etapas do cubo mágico sem pausas, não parar para olhar, para reconhecer, então fazer tudo em seguida. Eu vou dar um exemplo aqui mais prático no F2L, porque o vídeo de hoje é focado no F2L. É bom sempre ter um bom Luca Head também para OLL, PLL, enfim, qualquer etapa, mas o foco do vídeo de hoje é o F2L, certo? Então, uma demonstração aqui de uma solve sem pausas, digamos assim, ou com pouquíssimas pausas e bem curtas, tendo um bom Luca Head, só para vocês entenderem melhor na prática. Seria mais ou menos assim. Certo? Pouquíssimas, se não nenhuma pausa. E é extremamente importante você ter um bom Luca Head. Na minha opinião, é a coisa mais importante. Não importa o quanto você é rápido, o quanto você sabe, tem conhecimento, mas é muito, muito, muito importante o Luca Head. Então, fica até o final do vídeo, que são dicas extremamente importantes. E os 3 passos, se você seguir todos eles, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai melhorar. Bom, vamos lá. Começando pela primeira dica, primeiro passo para você ter um bom Luca Head. Quando você vê um par, por exemplo, esse aqui que tá bem fácil, né, de enxergar, a primeira coisa que você vê, é muito importante já vir automaticamente na sua cabeça o algoritmo que você tem que fazer. E isso tem que ser automático, você não pode demorar para entender qual que é o algoritmo, porque isso é uma das coisas mais importantes. Então, supondo que você olhou, já sabe o algoritmo que tem que fazer, já reconheceu, já sabe como vai executar, a partir daí a gente já vai fazer uma coisa muito importante, que é o quê? Você não olhar mais para o par. Por quê? Não existe nenhum motivo para você olhar para o par se você sabe o que você vai fazer com ele. E aí você está perdendo tempo de olhar para outros pares, para outras quinas, para outros meios que podem te ajudar no futuro. Então vamos lá. Tem o par, você vai fazer assim para fazer o par, certo? E aí você pode olhar para ele. Se você olhar para ele, pronto, você só tá com a visão desse par, você não tá vendo mais nada. Agora, se você olhar, por exemplo, eu reconheci, né, o caso que eu vou fazer. A partir do momento que eu reconheci e eu sei o que eu vou executar, eu já tô olhando para essa quina, para este meio, para esse meio aqui. Então eu já tenho a visão de muito mais coisa e eu já tenho uma noção muito maior de qual vai ser o próximo par, e isso vai funcionar com os 4 pares, certo? Bom, depois que você não vai mais olhar para o par que você vai fazer, você vai procurar o seu próximo par. Então, como eu disse, aqui você tem esse, reconheceu, sabe o que você vai fazer, aí beleza. Aí você vai ter essa quina que tá muito fácil de acompanhar os movimentos. Quando você continuar fazendo o algoritmo aqui, começar, você vai ver, tem esse meio aqui muito fácil, tem esse par, então você vai ter uma visão muito melhor e você vai ter uma noção muito melhor se você não estiver olhando e estiver prestando atenção nas outras coisas, porque também não adianta nada você não olhar e também não estar prestando atenção na quina, no meio do próximo par de F2L. Então vamos lá, depois que você olhou para o par, reconheceu o algoritmo, você vai deixar de olhar para ele e olhar para outras quinas e outros meios que você vai tentar fazer o próximo par, tá? Então, extremamente fundamental isso. E enquanto você vai executando esse par, você já vai prestando atenção nas outras peças, né? Como, por exemplo, aqui, aqui ou aqui. Os 2 primeiros passos são super importantes, mas eles não vão funcionar se você não aplicar o terceiro, que é fazer numa velocidade em que você consiga acompanhar o primeiro par, o segundo par e assim vai. Então vamos lá. Supondo que eu tenho esse caso aqui, então a gente vai seguir a lógica que eu já mostrei, que eu já ensinei. Você olhou, reconheceu o algoritmo e aí você vai começar a executar, já tá olhando para outra peça. Então, por exemplo, essa peça é uma peça fácil de acompanhar. Então eu tô acompanhando ela enquanto tô fazendo o outro par, eu tô acompanhando essa peça aqui. E aí eu já vejo esse caso. Então quando eu finalizar esse par, eu já vou ter esse próximo. E aí eu vou encaixar.
Pronto, só que eu fiz muito devagar. Se eu tivesse feito isso rápido, com certeza eu não enxergaria. Então, uma coisa muito importante é você fazer na velocidade que você consiga enxergar tudo. Vamos dar um exemplo para ser uma forma mais prática. Bom, eu tenho esse caso aqui, que foi o primeiro assim que eu vi, né, para fazer, e a gente vai naquela lógica. Já reconheceu? Agora você vai executar olhando para outra coisa. Supondo que eu execute nessa velocidade, eu não ia enxergar nada, absolutamente nada. Então não adianta de nada você fazer essa lógica de olhar, reconhecer o par, enquanto executar, olhar para o próximo par, se você fizer numa velocidade que você não vai conseguir acompanhar. Então aqui, por exemplo, se eu fizer nessa velocidade, é uma velocidade que eu consigo, e eu já consigo embalar o próximo par. Qual que é a velocidade certa? Muito rápido, muito devagar? É a velocidade que você consiga acompanhar tudo. É isso que você tem que fazer. Agora, aplicando tudo junto, na prática, vamos ver. Primeira coisa, reconhecer o par. Reconheci, automaticamente veio o algoritmo na minha cabeça, pronto. A partir do momento que eu comecei a executar, eu já não estou olhando mais para ele, eu estou olhando para outras peças, como essas duas aqui. Finalizei, já tenho o meu próximo par. E você aplica isso para os outros pares também. Aqui eu já estava de olho nesses dois. E aqui por último, esse caso aqui. E você viu que eu fiz bem devagar. Não necessariamente você precisa fazer nessa velocidade, mas uma velocidade que você consiga acompanhar e seguir esses passos todos para melhorar o seu F2L e o seu look ahead, principalmente. Então esses são os 3 passos para você ter um bom look ahead. Lembrando que é muito importante você aplicar os 3 juntos, né? Porque não adianta você só aplicar um e esperar que tenha resultado. É muito importante você aplicar todos para sim ter uma melhora significativa assim no seu look ahead. Se você gostou desse vídeo, se eu conseguir te ajudar, se inscreve no canal e deixa o like que ajuda demais. Então foi isso, valeu e até o próximo.